Esperando só a produção me avisar que já estamos no ar para a gente começar. Boa noite a todas e todos. Estou aqui para mais uma live. É um prazer estar aqui com vocês. E já que eu lembrei, eu já vou falar de uma vez, porque senão a produção me chama a atenção depois. Se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem, me sigam nas redes sociais. Hoje eu vou conversar com Valdec Carneiro, deputado estadual, ex-vereador 3 vezes por Niterói, ex-secretário de Educação, foi diretor da UF, da Faculdade de Educação da UF, é membro do programa de pós-graduação, do mestrado e doutorado da UF desde 98, doutor em Educação pela Universidade de Paris, autor de vários livros, várias publicações, principalmente na área de educação. Uma referência na educação do país. Valdec, é um prazer enorme conversar com você. Eu vou te passar a palavra para suas primeiras considerações e aí depois a gente entra no tema da live. Obrigado, Margot. Boa noite a você, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham e passarão a nos acompanhar nessa conversa que faremos. Quero agradecer o convite, quero dizer que tenho observado, embora de longe, o esforço da sua construção, né, em torno da pauta da educação, em torno também dos temas que interessam diretamente a população de Iguaba. Então, quero agradecer o convite, espero que a gente possa, enfim, trocar ideias, compartilhar reflexões, sonhos, enfim, utopias, que é disso que é feita a vida também, né? É verdade. Eu que agradeço, Valdec, é um prazer enorme poder conversar com você. E eu queria iniciar a nossa conversa falando sobre o artigo 211 da Constituição Federal, que determina as responsabilidades entre os entes. O que é responsabilidade do governo da União, dos estados e do município, sendo a União responsável pelas as universidades, pelo curso de graduação, as escolas técnicas, os municípios responsáveis pelo fundamental, que é o ensino fundamental 1 e 2, e a educação infantil. E os estados e o Distrito Federal pela educação, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E aí, assim, as responsabilidades entre os municípios e o estado são, no que diz respeito ao ensino fundamental, são as mesmas, né? Só que no país como o Brasil, com uma realidade, com características geográficas e culturais tão diferentes, agravadas pela desigualdade social que existe no nosso país, a educação de qualidade é um desafio, um grande desafio. E, principalmente, com relação ao fato de que o Sistema Nacional de Saúde, de Educação, que deveria ter sido instituído conforme o artigo 13 da lei que criou o Plano Nacional de Educação, que estipula 20 metas a serem concluídas entre 2014 e 2024, ainda não foi criado, e o Sistema Nacional de Educação tem a função de instituir a colaboração entre os governos com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes na educação do país. Como é que você vê essa realidade? Olha, Margot, essa questão que você formula, né, já com tantos elementos de informação, ela já é suficiente para nós travarmos a nossa conversa aqui ao longo do programa, não é? Porque você traz, por exemplo, um elemento importantíssimo, não apenas no campo da educação, mas de modo geral no Brasil, que é o tema da desigualdade. Você traz também as questões relacionadas às, digamos, a distribuição de competências e responsabilidades entre os entes federativos no tocante à educação, o que nos remete, por exemplo, ao debate também muito central, que é o debate sobre o chamado Pacto Federativo Brasileiro,
né? Você faz alusão às etapas que integram, né, o que nós chamamos de educação básica, não é? E a necessidade que o Brasil ainda tem de completar um esforço para assegurar, para garantir o direito à educação a todas e todos nessas etapas que constituem a educação básica. Então, eu queria começar por onde? Queria começar dizendo o seguinte: o Brasil tem uma marca estruturante na nossa formação como nação, e esta marca se perpetuou nesses mais de 5 séculos de existência, desde a época do Brasil colonial, e eu me refiro à desigualdade. A desigualdade é, infelizmente, a principal marca de distinção da sociedade brasileira, e ela se manifesta nas mais diferentes áreas da vida social, inclusive na educação. Então, esse é o nosso principal problema. O Brasil tem outros problemas e desafios, mas é claro que tem. Mas eu sou daqueles que acham que não há problema mais complexo, mais grave e mais prioritário no Brasil do que o fenômeno da desigualdade. E, portanto, as políticas públicas de educação ou de outras áreas setoriais deveriam ter, do meu ponto de vista, como principal prioridade o enfrentamento às desigualdades nas suas áreas específicas de alcance de atuação. A pandemia revelou isso em tintas garrafais. Não é que a pandemia tenha introduzido a desigualdade de modo algum. As desigualdades já estavam postas e vinham, inclusive, se aprofundando no Brasil. Na minha opinião, desde o golpe de Estado de 2016, com participação decisiva dos interesses do capital, do grande capital nacional e transnacional, né? As desigualdades no Brasil foram se aprofundando. E por que foram se aprofundando? Porque os grupos políticos que assumiram o controle do país desde então, seja no governo ilegítimo de Michel Temer, seja no governo fascista de Jair Bolsonaro, esses grupos não têm compromisso histórico, político, enfim, ético, ideológico com o enfrentamento à desigualdade. E, consequentemente, né, na formulação das políticas públicas, na implementação das políticas públicas, na execução do orçamento público, não há mais prioridade, para políticas que possam superar ou, pelo menos, mitigar, né, as desigualdades. E a pandemia, então, chegou no momento em que o Brasil vinha conhecendo um processo maior, um novo ciclo, na verdade, não foi a primeira vez, mas um novo ciclo de empobrecimento, né? O Brasil vinha conhecendo uma expansão da população em situação de rua em várias cidades brasileiras, sobretudo de médio e grande porte. Enfim, então a pandemia, quando chega, ela escancara as desigualdades, pessoas que não tiveram e não têm até hoje o que comer, não é? Dependendo exclusivamente desses auxílios emergenciais que o governo federal, que o governo Bolsonaro lutou muito para oferecer, resistiu muito para oferecer, e, além disso, submete até hoje a população a situações de constrangimento, de humilhação nas portas dos bancos, enfim. E na educação, esse fenômeno da desigualdade no contexto da pandemia se manifestou também dramaticamente quando nós vimos a necessidade, em função da suspensão das aulas presenciais, em função do cumprimento das medidas de isolamento social, que continuam sendo muito importantes, indispensáveis ainda. As aulas presenciais foram suspensas e foi necessário adotar, de maneira, digamos, emergencial, alternativa, transitória, estratégias educacionais mediadas pelas tecnologias. O que isso revelou? Uma profunda desigualdade no campo do acesso à tecnologia, do acesso aos meios digitais, uma profunda exclusão digital e tecnológica que atinge milhões de estudantes brasileiros, sobretudo nas redes públicas. Então, assim, o primeiro desafio no Brasil em matéria de política educacional, e não só, é a gente, assim, acentuar ou retomar, que essa linha foi interrompida, retomar a prioridade de combate
as desigualdades que se manifestam no aparelho escolar brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, antes de devolver a palavra a você, para ficar em 2 pontos mais centrais, quando você fala da distribuição de competências, você cita o artigo 211 da Constituição, enfim, isso remete a um debate central, né, central, que é, afinal de contas, que história é essa desse pacto federativo brasileiro em que a União, em que o ente federativo nacional arrecada mais de 60% de todos os tributos recolhidos no Brasil, e os entes subnacionais, estados e municípios, não é, que vivem com um torniquete no pescoço, de modo geral, cada vez tem mais responsabilidades, atribuições e competências na prestação dos serviços diretos à população, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública. Então, olha que desequilíbrio fantástico. O ente que mais arrecada é o que menos presta serviço. Isso está errado. Isso, obviamente, está errado. E no debate do Fundeb, que é um bom exemplo disso, isso se revela de forma cristalina, né? No ano de 2019, é possível que o Fundeb tenha movimentado algo em torno de 170 bilhões de reais. É possível. Uma soma em torno desse valor. São os recursos do Fundeb que chegaram para as escolas públicas de educação básica em todo o Brasil. Deste valor, a União participa, porque o Fundeb, nós sabemos, é um fundo composto por municípios, estados, Distrito Federal e a União. A União entra com 10%, entrou com 10%, né? Ou seja, 90% dos recursos que compõem o Fundeb são aportados pelos entes subnacionais. Então, assim, isso precisa ser completamente invertido. Agora, na discussão da reforma tributária, por exemplo, que está na pauta no Brasil, assim, é preciso que a reforma tributária, se estabeleça a partir de uma redefinição das receitas e das competências dos entes federativos. Do contrário, vai ser mais do mesmo. Então, assim, são 2 questões muito estruturantes, né, para reorganizar a sociedade, reorganizar a vida nacional, seja, por um lado, o enfrentamento às desigualdades, que eu continuo achando que é a principal das prioridades, não há outra que seja maior do que essa, mais elevada do que essa, e, ao mesmo tempo, reorganizar, né, digamos, a relação entre os entes federativos, porque hoje a relação é de muito desequilíbrio. Eu até, no artigo que publiquei há 2, 3 anos, eu disse que o Brasil não vivia sob um pacto federativo, vivia sob um pânico federativo. É um verdadeiro pânico federativo. Então, se a gente não enfrentar essas 2 questões, a gente dificilmente terá avanços estruturantes. Poderíamos ter alguns avanços pontuais, poderíamos prosperar aqui e ali pontualmente, mas não mudaremos estruturalmente os eixos que sustentam a desigual e desequilibrada sociedade brasileira. Infelizmente, né, Valdec? Em 2013, nós estávamos com uma outra realidade. Claro. O Brasil havia atingido um percentual já determinado pela ONU até 2030. E nós já estávamos dentro dessa realidade no que diz respeito à desigualdade social. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo todo um desequilíbrio e uma sociedade cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, cada vez mais fome no país. Realmente é uma situação muito difícil que precisa ser combatida de forma enérgica, né? Eu queria também falar com você... Mas, inclusive, voltamos para o mapa da fome da ONU, uma vergonha, um constrangimento. Tínhamos saído desse mapa e há 2, 3 anos, a Ação da Cidadania, criada pelo Betinho, essa entidade que a gente respeita e admira, teve que voltar a fazer aquela campanha Natal Sem Fome, que tinha sido abolida pela entidade. A campanha Natal Sem Fome tinha ficado sem acontecer por vários anos, porque o Brasil tinha melhorado, né? Tinha começado a enfrentar de maneira duradoura, né, as desigualdades e, portanto, havia mais distribuição de renda, maior segurança alimentar entre a população mais pobre. Nós retrocedemos de maneira drástica, voltamos ao mapa da fome da ONU e muitas pessoas, muitas famílias dependem hoje de caridade, de solidariedade para se manterem vivas, para poderem sobreviver. Isso é muito triste.
e ver o quanto nós retrocedemos. Pensar que o país estava num nível em que hoje nós poderíamos estar discutindo outras políticas, outras questões, estamos agora voltando a discutir aquilo que se discutia no passado. Muito triste a nossa realidade. E eu aqui em Iguaba, eu fiz um projeto de lei de segurança alimentar e apresentei ao Legislativo e Executivo da cidade em 2018, e, infelizmente, nada foi feito. Se nós tivéssemos posto em prática, se ele tivesse sido levado adiante, hoje a realidade em Iguaba não seria a que nós temos. Com toda certeza, nós não teríamos pessoas que não têm capacidade de fazer sequer uma refeição por dia. É muito difícil. A fome, só quem sabe, só quem vive, consegue compreender o tamanho. É muito triste. Quem tem fome não pode esperar, né? Exatamente. Então, Tem pressa, né? Tem pressa. Precisamos tomar medidas, né, urgentes. E uma outra questão que eu queria abordar com você é com relação à Lei 3.415, de 2017, que trata da reforma da educação no que diz respeito ao ensino médio. Ela é resultado da medida provisória 746, de 2016, que gerou várias manifestações contrárias e, com isso, várias mudanças dentro do próprio Congresso, com várias emendas, e ela se tornou lei, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, antes da gente entrar na parte de Iguaba Grande. Olha, Margot, esta lei a que você faz menção, e como você mesma situou, é uma lei oriunda de uma medida provisória publicada pelo então presidente e golpista de plantão, Michel Temer, né? Portanto, foi no contexto de um governo ilegítimo, né? Que se buscou adotar, por medida provisória, veja, a reforma do ensino médio. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que não foi a primeira vez no Brasil que um governo ilegítimo tentou modificar o ensino médio por via legal. Durante a ditadura civil-militar, de 64, né, a 85, houve uma legislação educacional, uma lei na área da educação, que foi a 5692, sancionada em 1971, e que teve vigência por muitos anos, até praticamente a LDB de 96. Claro que ela foi sendo alterada depois, na redemocratização, mas eu quero dizer o seguinte, foi uma lei da ditadura civil-militar que obrigou, à época, de uma hora para outra, sem discussão com a sociedade, né, obrigou que o ensino médio brasileiro, todo ele, se tornasse profissionalizante, né? Foi a chamada profissionalização compulsória do ensino médio. Agora, de novo, em 2017, nós tivemos um governo, novamente, oriundo do arbítrio, oriundo da ruptura do Estado Democrático de Direito, que tentou modificar o ensino médio também pelo mesmo caminho, inclusive desconhecendo um projeto de lei que já tramitava no Congresso Nacional sobre o tema. Havia um projeto de lei sobre a reforma do ensino médio tramitando no Congresso Nacional. Então, esse é um primeiro aspecto importante. Assim, isso revela a forma, né, mudar a estrutura de uma etapa provisória, obviamente, extremamente autoritário. Mas, além disso, chama muita atenção o fato de que o governo golpista do Temer tenha se apressado a fazer a reforma do ensino médio daquele jeito, daqueles moldes, exatamente quando o ensino médio tinha acabado de se tornar uma etapa obrigatória, né, na estrutura do aparelho escolar brasileiro. Como assim? Em 2009, a emenda constitucional 59 de 2009, encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, essa emenda constitucional alterou a faixa etária obrigatória, né, da escola brasileira, que até então era
dos 6 aos 14 anos, porque o Lula antes, em 2006, tinha alterado, né, porque era de 7 aos 14. Ele aumentou um ano de 6 aos 14, aí o ensino fundamental começou a acolher crianças a partir de 6 anos e não a partir de 7. E com essa emenda constitucional de 2009, a escolaridade obrigatória foi alargada dos 4, portanto, pegou uma parte da educação infantil, que nós chamamos de pré-escolar, até os 17, portanto, pegando toda a faixa etária regular do ensino médio. Então, assim, essa emenda constitucional de 2009, mas ela previu, e era razoável que tivesse previsto, ela previu um tempo de transição para que os sistemas de ensino estaduais se adaptassem, porque, afinal de contas, né, não pode ser de uma hora para outra, né? Então, deu 8 anos de transição. Então, ou seja, o ano de 2017 era o ano em que, efetivamente, a obrigatoriedade do ensino médio estava posta, estava sendo cumprida, efetivada. Curiosamente, o governo ilegítimo do Temer decide fazer uma mudança que apequena, empobrece o currículo do ensino médio brasileiro. Então, é mais ou menos assim, já que não dá para evitar que o direito ao ensino médio seja obrigatório, né, seja uma obrigação do Estado, né, passa a ser um direito líquido e certo, um direito constitucional, não dá para evitar, não dá para voltar atrás, vai pegar muito mal, então vamos fazer o seguinte, vamos relativizar esse direito. Fazendo o quê? Estraçalhando com a formação dos adolescentes e jovens do ensino médio. Valdec, você está exagerando. Não estou exagerando. Essa reforma do ensino médio, ela, por exemplo, determina que no currículo obrigatório do ensino médio, só matemática e português se fazem presentes ao longo dos 3 anos. Alguém pode me lembrar, Valdec, você está esquecendo do inglês. Não estou esquecendo. O inglês também é obrigatório, mas apenas 1 ano. As 2 únicas disciplinas que são obrigatórias ao longo dos 3 anos do ensino médio são matemática e português. O que quer dizer que todo o restante do currículo do ensino médio passa a ser de oferta facultativa, a depender de cada sistema de ensino estadual. Ou seja, história, geografia, filosofia, sociologia, arte, educação física, biologia, física, química, tudo isso poderá ser oferecido, é claro, mas pode ser que seja oferecido, por exemplo, durante 6 meses, durante 1 ano. Isso quem vai decidir é cada sistema de ensino estadual, o Conselho Estadual de Educação em cada unidade federativa estadual. Ou seja, você... E no ensino médio, o que me chama a atenção é que nós temos um quadro complexo em relação à faixa etária correspondente ao ensino médio no Brasil. A quantidade de adolescentes e jovens que morrem por arma de fogo é absurda no Brasil. A quantidade de apreensões de adolescentes que ficam internados no sistema de cumprimento de medidas socioeducativas cresce de maneira preocupante. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa investir, né, em direitos sociais e na formação nessa faixa etária. E o que o governo ilegítimo Temer propôs é o contrário. Vai ser obrigatório, mas vai ser assim, desse jeito, né? Vai ser desse jeito para todo mundo? Não vai ser desse jeito para todo mundo, porque as escolas de ensino médio que atendem aos filhos e filhas da elite brasileira, das camadas médias altas, da pequena burguesia, essas eu duvido que façam improvisação. A improvisação vai acabar onde? Tenderá a acabar nas redes públicas de educação e tenderá a acabar nas escolas particulares, mas de menor porte, que atendem, em geral, as camadas médias baixas, enfim, uma população minimamente remediada, mas que não tem condições de enfrentar as mensalidades de uma escola de melhor porte. Isso aconteceu na ditadura civil-militar, exatamente. Quando o ensino médio se tornou compulsoriamente obrigatório para todo o ensino médio, você acha que as grandes escolas de ensino médio do Rio de Janeiro, particulares, profissionalizaram a sua formação? Que nada.
fizeram para inglês ver. Os seus alunos, moças e moços bem-nascidos da sociedade fluminense, continuavam estudando o currículo completo. Onde que teve fiscalização e teve obrigatoriedade de formação profissional obrigatória no ensino médio? Nas escolas públicas, improvisadas, porque a lei obrigou a profissionalização, mas não garantiu os meios para que as escolas tivessem professores qualificados para disciplinas especializadas, laboratórios, ambientes de estágio. Então, foi uma verdadeira improvisação. Eu vivi isso. Eu sou filho da escola pública brasileira com muito orgulho. Eu fiz toda a minha escolarização em rede pública e depois fui para a universidade pública, virar aluno e virar professor. No ensino médio, que eu fiz entre 1978 e 1980, eu peguei, portanto, os efeitos desta lei. O que aconteceu no meu ensino médio? Eu estudava num colégio estadual em Jacarepaguá, que foi muito importante na minha formação, chamado Colégio Estadual Brigadeiro Chor. E lá, o que aconteceu? Eu fiz a opção, por uma questão apenas de turno, não é? Eu optei, porque eu queria ficar no turno da manhã, por um curso técnico na área de saúde, né? Era técnico de saúde, laboratório de saúde. E aí, o que aconteceu com a minha formação? Eu tive mais disciplinas na área de biologia, mas eu perdi carga horária para estudar literatura brasileira, eu perdi carga horária para estudar física, eu perdi carga horária para estudar história e geografia, ou seja, não teve ampliação da carga horária para eu manter minha formação geral e acrescentar uma formação profissional de modo algum. A formação profissional improvisada entrou em detrimento da formação geral. É o mesmo cenário novamente, né? É o mesmo cenário novamente. E aí fazem uma propaganda, um marketing com vários jovens dizendo que estão muito felizes, que vão escolher o seu percurso de formação, mas será que isso é o mais importante? O aluno ter participação nas suas escolhas na escola, eu acho positivo, é claro que é positivo. Não resta dúvida, estimular o protagonismo juvenil na escola, não há nenhum problema quanto a isso. Agora, será mesmo que o aluno vai preferir escolher uma coisa ou outra, ou se ele pudesse escolher, ele preferiria ter uma escola plena, completa, com formação geral boa, densa, com bons laboratórios, com boas bibliotecas, com um anfiteatro, com um ateliê de arte? Duvido que um aluno que tem a possibilidade de ter uma escolarização com esse padrão prefira o minimalismo. Não quero, eu não quero. Duvido. Agora, sim, se for levar em conta o que acontece hoje, os alunos estudam, em geral, nas redes públicas, em escolas que são verdadeiras carroças tecnológicas, né? Em escolas que não têm saneamento, muitas vezes, né? Em escolas que não têm laboratório, em escolas desconfortáveis, em escolas mal mantidas, em escolas que não dialogam com as novas mídias, com as novas tecnologias, que não entram em contato com a realidade comunitária local que se insere. Então, naturalmente, uma escola como essa não atrai ninguém no Brasil, nem atrairia ninguém em nenhum país do mundo, né? Enfim, então, é importante entender os meandros, né? Quais são as intencionalidades dessa reforma do ensino médio, é um pouco dessa maneira que eu a vejo. E tem mais, antes de devolver a palavra a você, o que significa isso para o corpo docente, para professoras e professores? Significa o seguinte: a se consagrar esse modelo, as escolas particulares e as redes públicas tenderão a ter cada vez menos um plantel, um efetivo de professores para aquelas disciplinas que não são obrigatórias. Para que eu vou ter um número X de professores efetivos para lecionar história, se eu vou ter história só uma vez, só um ano ao longo do ensino médio, só em apenas um ano? Eu não vou precisar disso tudo. Eu posso, por exemplo, Margot, contratar temporariamente. E aí a reforma do ensino médio se casa com a reforma trabalhista, que admitiu a terceirização em todas as etapas do processo de trabalho, porque antes a terceirização era admitida apenas para as atividades ditas meio, agora são admitidas para as atividades finalísticas, inclusive na educação. Então, o que a escola pode fazer? Não, eu não vou ter um professor de carteira assinada de história, não. Quando chegar o segundo semestre no segundo ano do ensino médio, eu vou contratar de forma terceirizada
pejotizada, sei lá qual vai ser a forma, 2 ou 3 professores que vão ficar aqui comigo 6 meses, sem vínculo empregatício. Quando acabar aquele período, eles vão embora, e depois, quando eu precisar... É isso que vai acontecer. Isso já está acontecendo em alguns lugares. E as redes públicas, por sua vez, tenderão a não querer fazer mais concursos públicos, né, para incorporar, para recrutar professores por tão longo prazo. Para que eu vou ter um plantel de professores de disciplinas que não são obrigatórias por 30 anos? Imagina, eu faço um processo seletivo simplificado, eu contrato também uma empresa, faço uma licitação, uma empresa terceirizada e fornece professores. Então, assim, se a gente não romper com esse modelo, a gente vai ter perdas na formação do jovem, da juventude brasileira, e, ao mesmo tempo, vamos ter perdas graves na carreira do magistério, seja no setor público, seja no setor privado. E, com isso, um aumento muito maior da desigualdade. Porque sem dúvida, essa reforma trabalhista, porque não é uma reforma, ela veio para causar uma desigualdade maior, e com esse sistema, esse desmonte na educação, é o que teremos, uma desigualdade cada vez maior. Eu vou entrar, Valdec, na realidade da cidade de Iguaba, e eu vou pedir para a produção colocar uns slides que nós preparamos para poder mostrar para você qual a situação hoje da realidade da cidade de Iguaba e o quanto isso precisa mudar, né? Pode passar, por favor. Em Iguaba Grande, como você pode ver, o índice de desenvolvimento do ensino básico nas séries iniciais do ensino fundamental, ele está em 6,1 até o 5º ano. Quando o aluno passa para o Fundamental 2, até o 9º ano, ele cai para 4,1. Isso demonstra que há um problema na educação da cidade de Iguaba. Não está ok. Há um problema, e um problema grande, porque ele não chega ao mínimo necessário, a média que é de 5,0. Termina o ensino fundamental com uma queda no aprendizado muito grande. Na próxima tela, você vai poder ver, pode passar, a realidade do ensino público de Iguaba. Há uma distorção entre a série e a idade, muito grande, uma alta evasão escolar e um baixo rendimento na escola pública, que é diferente da escola particular, que é justamente o que nós estamos falando aqui agora, né? Pode passar, por favor. E nós tiramos 2 disciplinas para apresentar os dados aqui. No aprendizado de português, apenas 68% dos alunos estão com aprendizado adequado, e isso até a 5ª série, o ensino fundamental. Quando passa para o ensino o Fundamental 2, que vai até o 9º ano, cai para 41%. Em matemática, que está na próxima tela, nós estamos com 58% na 5ª série, até o 5º ano, que é o Fundamental 1, e cai para 15% no 9º ano, ao término do Fundamental 2. E isso é um problema grave que a gente precisa entender o que está acontecendo com o ensino público de Iguaba, né? A próxima tela, de acordo com o movimento Todos pela Educação, os alunos teriam que ter, em 2022, estar com 70% dos alunos com o aprendizado adequado. Se nós fizermos um estudo de dados estatísticos da cidade de Iguaba, nós vamos perceber que Iguaba não vai chegar. Iguaba não vai conseguir chegar a esse percentual de 70%. E isso cada vez agrava mais a realidade do ensino público em Iguaba. A educação em Iguaba Grande precisa de um olhar muito atento, muito severo, para que possa mudar essa realidade. E o que a gente pensou? Quando eu fui chamada, em 2018, para participar de uma audiência pública organizada pela Alerj, em que houve um incidente na Laguna de Araruama, com derramamento de esgoto in natura, e aí daí nós tivemos uma contaminação, uma mortandade de peixe, e eu fui chamada para participar e tentar encontrar caminhos para
conseguir encontrar soluções para a poluição da laguna. Estudando a cidade, eu me comprometi em criar um GT e fiz isso dentro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Guaba Grande. Nós desenvolvemos um estudo e, com o desenvolvimento desse estudo, percebemos o tamanho do problema da cidade. Não dava para fazer apenas um projeto que contribuísse com a despoluição da laguna, teria que ser maior. E aí criamos um projeto socioambiental que contempla várias questões e modifica completamente, uma vez implantado, a realidade da cidade, a realidade da região dos lagos, Valdec. E dentro das indicações que nós temos para a implantação desse polo ambiental, é justamente a criação do núcleo de estudos ambientais. Nesse núcleo de estudos, nós teremos cursos técnicos ligados ao meio ambiente, e aí nós vamos conseguir tirar uma faixa de 120 jovens de uma situação de vulnerabilidade, trazendo para um curso técnico, com bolsa de estudos, onde ele estudará em tempo integral, no momento, disciplinas num horário e a aplicação prática do seu estudo num outro horário, dentro do próprio polo, sob a monitoria dos alunos de graduação, que nós buscamos também estar em parcerias com a universidade, para que possamos trazer o curso universitário também para Iguaba, porque nós tínhamos aqui uma parceria com a UFSCar, com um curso de engenharia ambiental excelente e que foi extinto, a parceria não foi renovada. Um curso que o meu marido fez, ele é químico pela UFRJ e se formou em engenheiro ambiental pela UFSCar, um curso excelente, conseguiu, ele foi da primeira turma e, infelizmente, não foi renovado e nós não temos mais esse ensino que era no sistema EAD. Então, o nosso projeto busca não só tratar a questão da saúde alimentar, que tem a implantação de uma horta orgânica, a questão de acesso à cultura, quando nós buscamos a implantação de um centro de cultura dentro desse polo ambiental. Por quê? O objetivo é aproveitar o espaço necessário para que o tratamento de esgoto que nós indicamos para a cidade ele seja possível de ser feito. Ele exige uma área grande, então a nossa ideia é aproveitar toda essa área com propostas que venham a desenvolver a cidade. Com o nosso projeto, a gente consegue gerar 300 empregos diretos, e isso reduz a desigualdade da cidade. Nós temos, com esse projeto, como eu falei, a possibilidade de retirar 120 jovens de uma situação de vulnerabilidade e dar um futuro, um projeto, um caminho para que eles possam se desenvolver e chegar a ter uma profissão e, daí, ter um caminho diferente do que teria na realidade hoje de Iguaba. Eu não sei se já chegou ao teu conhecimento esse projeto, é um projeto que foi premiado no ENCOB de 2019. Nós fomos selecionados entre os 10 melhores projetos do país e ficamos em segundo lugar na apresentação do projeto. É um projeto enorme, mais viável. É um projeto ousado, mas possível de ser implantado. Não é um projeto faraônico cujo custo seja milhões e que não possa ser implantado. É um projeto possível de ser implantado. É um projeto que vai gerar uma transformação no mercado interno da cidade, atrair o turismo. São 5 secretarias trabalhando juntas. E ainda com esse projeto nós conseguimos atender aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU preconiza. É um projeto sensacional e que a gente vem apresentamos ao poder público em 2018, quando ele foi criado, mas, infelizmente, ele não chegou a ser implantado na cidade de Iguaba. E aí a gente busca a implantação desse projeto, porque entendemos que seja uma forma importante de desenvolvimento para a cidade. E, com isso, eu acho que a gente consegue mudar essa realidade de Iguaba Grande, né, Valdec? Ô, Margot, eu entendo que... Eu não conheço o projeto, até tenho curiosidade de conhecê-lo, mas eu percebo que é um projeto, digamos, que tem muitas, muitas dimensões, né? Você falou aí da questão da inclusão, da questão do emprego,
da questão da educação, da questão ambiental, enfim. Muitas vezes, o que falta a essas prefeituras, falta a iniciativa de formular projetos estratégicos de desenvolvimento econômico e social, né? E levando em conta, inclusive, a inteligência instalada nesses municípios, né? O Estado vive esse drama também. Então, eu acho que você tem um projeto, e o projeto não tem que ser digamos assim, uma coisa que prenda você. Um projeto é uma projeção, né? É normal e até desejável que, ao longo do processo de implantação do projeto, ele vá sofrendo mudanças, ele vá sofrendo alterações, porque um projeto não são antólios, não é? Não tem que limitar você, não é uma quadratura, né? Você projeta cenários, você antecipa soluções, enfim, e depois do contato com a realidade, é normal, né, que a realidade muitas vezes se impõe ao projeto e você tem que ajustar, não tem problema. Mas o que não pode ter é a falta de um projeto, né, para ter uma direção, para ter um rumo, para ter uma diretriz. E muitas vezes os governos se perdem, né, no cotidiano, né, apagando incêndios, improvisando soluções. A gente sabe, eu me envolvi na gestão pública algumas vezes, né, seja na gestão universitária, na UF, seja na gestão na cidade de Niterói. De fato, o cotidiano da gestão é um cotidiano muito pesado, muito absorvente, muito solicitante. Se o gestor não tiver a capacidade de formular estrategicamente, ele se vê engolido por demandas que não acabam, enxugando gelo, né? É uma corrida sem faixa final para você passar por ela, porque nunca acaba. Então, é muito importante que, inclusive, nesse ano em que nós vamos enfrentar uma eleição numa conjuntura bem diferente, a conjuntura da pandemia, a conjuntura de muito mais pobreza, enfim, tudo mais, é muito importante que os candidatos e candidatas, sobretudo os candidatos e candidatas a prefeito, não só em Iguaba Grande, em qualquer lugar, mostrem para a sociedade que tem capacidade de formulação, né? Eles precisam apresentar, né, iniciativas, propostas, projetos, enfim. Isso não quer dizer que eles tenham sempre, digamos, o monopólio da verdade, ou que esses projetos sejam a única alternativa para resolver o problema A ou B, não. Mas a partir de um projeto, a partir de uma direção, a partir de um foco, você vai, né, vendo onde pode captar recursos, vendo com quem você pode fazer parcerias, você vai definindo como estabelecer prioridades, porque não dá para enfrentar tudo ao mesmo tempo. É preciso discernir o que é prioritário, né? O que é prioritário? Salvar a vida é prioritário, né? Gerar emprego é prioritário, garantir que ninguém morra de fome é prioritário, assegurar os direitos fundamentais é prioritário. Então, assim, mas se você não tem um projeto, né, a questão é a seguinte, como se diz, né, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, né? Então, assim, ter um projeto, eu queria conhecer esse projeto de que você fala, já é por si só muito importante. Agora, melhor ainda se ele é qualificado, melhor ainda se ele tem se ele parte de uma contextualização, se ele parte de um estudo de indicadores. Enfim, eu vou fazer um projeto para a saúde pública em Guaba Grande, né? De preferência, vamos partir de um diagnóstico, né, da situação atual, como se apresenta a atenção primária, a atenção secundária, o efetivo de médicos, enfim. Então, ou seja, projetar com algum nível, com algum grau de fundamentação em termos de diagnóstico, em termos do contexto, porque uma solução boa na saúde pública em Guaba Grande pode não ser exatamente uma solução boa para um município com características demográficas, econômicas, geográficas diferentes. Então, também ter a capacidade de contextualizar aquele projeto, né? O que serve para um não serve necessariamente para outro, mas pode ser reinventado. Aliás, como dizia o Paulo Freire, as experiências não se copiam, elas são reinventadas, né? Tem uma boa experiência educacional no município de Pernambuco, né? Certamente não vai dar certo se eu tentar copiá-la tal e qual em Iguaba, que são contextos muito diferentes. Mas eu posso
reinventar a Iguaba, com as características de Iguaba, com as especificidades de Iguaba. Então, assim, é o que me parece importante. É justamente isso que a gente busca fazer com os projetos que a gente desenvolveu, porque todos os projetos que a gente pensa para a cidade, a gente faz todo um estudo da realidade da cidade, para que ele possa ser desenvolvido. E, inclusive, o que nós estamos disponibilizando nas nossas redes sociais agora no período de campanha, para ouvir a população, para construirmos juntos um programa participativo para que a cidade, pensar a cidade junto com a população. Eu acho que é um caminho interessante para a gente poder efetivamente encontrar soluções para a cidade. Eu sei que você tem um compromisso agora, a gente está em cima da hora, infelizmente, a gente tinha muito para falar, mas eu já vou deixar o convite para uma próxima live, e aí a gente vai conversar mais um pouco novamente. É um tema importante, um tema que precisa de outras lives para a gente poder concluir. E não se conclui, né? Não chega a um fim. Vou passar para você, para as suas considerações finais, e já te agradecendo bastante por ter participado comigo dessa live. Então, eu em primeiro lugar, agradeço, né, Margot, mais uma vez o convite. Fico feliz de constatar, né, não de descobrir, porque, como eu disse, eu já observava um pouco a sua movimentação à distância, mas de constatar que você tem não só se preocupado, se interessado, mas demonstrado interesse e iniciativa para apresentar propostas, apresentar alternativas, dialogar a partir de ideias e projetos, enfim, de perspectivas concretas para Iguaba Grande. Quero dizer que os desafios na educação especificamente são muito grandes ainda no Brasil, né? A gente viveu nos anos 90 um momento de fato importante de universalização do acesso ao ensino fundamental, ou seja, melhor, de quase universalização, mas foi um salto importante, eu reconheço, foi um salto importante, né? A gente precisa ainda completar esse processo de universalização do ensino fundamental, não está completado ainda, mas houve um avanço importante, mas certamente o principal desafio da escola brasileira no âmbito do ensino fundamental é o desafio da permanência e da qualidade, né? Nós, de fato, temos garantido, de modo geral, o acesso das crianças ao ensino fundamental, né? Mas nem sempre esse acesso se desdobra em permanência regular ao longo do ano letivo, e muito menos ainda ele se desdobra em permanência regular com construção do conhecimento, com o desenvolvimento esperado para aquela etapa de escolaridade, para aquela faixa etária. Então, assim, o desafio da qualidade na escola pública brasileira ainda é enorme, né? Tem algumas pistas que podem ser, digamos, ressaltadas. Eu, por exemplo, não tenho dúvida que é preciso, ainda que progressivamente, mas ter um horizonte, como, aliás, consta no Plano Nacional de Educação, porém o Plano Nacional de Educação está completamente comprometido, né? As 20 metas que integram o Plano Nacional de Educação certamente não serão cumpridas do jeito que segue o Brasil. Aliás, em 2019, na primeira avaliação, na avaliação da primeira metade da vigência do plano, né, já se constatou que nenhuma meta estava a caminho do cumprimento. A campanha nacional pelo direito à educação fez um estudo importante, detalhado, sobre o cumprimento das 20 metas do PNE em 2019, né, portanto, 5 anos depois da sua entrada em vigor, e o estudo constata que nós perdemos nas 20. Então, assim, mas é preciso ter, voltando ao ponto da qualidade, é preciso ter um horizonte, a meu ver, de escolarização no ensino fundamental com a educação integral. Eu acho que isso, pouco a pouco, tem que ser um horizonte, uma utopia a ser alcançada, a ser perseguida. Eu acho que é importante garantir, também, pouco a pouco, que o atendimento em educação infantil comece a chegar nas creches, porque ter tornado o pré-escolar obrigatório foi muito importante, não resta dúvida, mas nós sabemos que é insuficiente, né? É preciso garantir o direito à educação infantil.
e também garantir uma vida mais organizada para as famílias, sobretudo para as mães, assegurando esse direito às crianças na faixa de 0 a 3 anos, na faixa da creche. Isso é muito importante ainda. É preciso pensar em como cumprir, né, os 25% constitucionais da educação, que não são teto, são piso, não é? Então, assim, o município não tem que perseguir, eu tenho que chegar nos 25%, não é isso, não. Ele tem que partir de 25%. Ele tem que partir de 25%, entendeu? Então, isso é importante organizar. É preciso também pensar nas políticas que fazem, digamos, interface com a educação, né? Tem muitas articulações possíveis entre a política educacional, a política de cultura, e a política de saúde, e a política de assistência social, a política pública de esportes, enfim. Então, ou seja, né, os desafios não são pequenos. Não sei como eu não conheço os índices de Iguaba, mas assim, nós temos ainda que em muitos municípios brasileiros, e muitos, na maioria, aliás, desenvolver mecanismos de busca ativa para trazer para a escola novamente jovens e adultos que não completaram o ensino fundamental, não completaram sequer os anos iniciais, ou ainda estão nas trevas do analfabetismo. Então, assim, ou seja, são desafios de grande monta. No caso da juventude, embora os municípios não tenham responsabilidade com o ensino médio, essa é uma responsabilidade do ente estadual, mas os municípios podem, digamos, estabelecer parcerias que permitam, por exemplo, que haja oportunidades de escolarização e ensino médio no seu território, no seu município, com processos simultâneos de qualificação profissional, por exemplo. Isso é possível, né? Você permitir que pelo menos uma parte dos adolescentes e jovens cursando ensino médio em Iguaba Grande tenham uma alternativa simultânea, concomitante, de aprendizagem de um ofício em nível técnico, há parcerias que podem ser estabelecidas, enfim. Então, ou seja, os desafios não são pequenos. Há um desafio de garantir valorização dos profissionais da educação, em termos de carreira, em termos de salários, em termos de formação continuada, né? O exercício do magistério é uma atividade que requer aperfeiçoamento constante, é um trabalho intelectual que se renova, se atualiza, se aperfeiçoa permanentemente, e o sistema de ensino tem que garantir esses dispositivos, né, para os seus quadros, para os seus efetivos docentes, enfim. Então, eu quero dizer que a gente precisa remarcar uma conversa, falar especificamente do que você está pensando, do que você conhece, do que você está pensando em detalhe para as políticas de educação no município de Iguaba Grande, e me colocar à sua inteira disposição para o debate, para o diálogo. Eu vejo com muito bons olhos que você se apresente. A gente pode dizer, não tem problema nenhum, a legislação permite, eleitoral permite. Você está se apresentando hoje como pré-candidata à Prefeitura de Iguaba Grande, né? Portanto, é bom que as pessoas conheçam você, suas ideias, seus projetos, do jeito como você os apresenta, enfim, garantindo espaços de diálogo, de crítica, de contestação, porque também no debate entre polos e pensamentos divergentes é possível produzir sínteses, né, que superem as divergências ou seja, e construam as alternativas. Eu estou olhos nesse seu movimento e coloco aqui o nosso mandato à sua disposição. Valdec, agradeço muito, muito por ter aceito participar da live comigo, pela sua proposta de estar aqui ajudando no nosso projeto, de estar companheiro do nosso projeto. É muito bom poder contar com pessoas experientes, com pessoas que têm a sua formação, a sua experiência de vida. E eu quero agradecer a todos que estiveram até agora aqui com a gente, que nos acompanharam nessa live, e agradecer muito você. E o convite já está feito. Em breve nós podemos estar aqui conversando novamente. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado, Margot. Um beijo para você, um beijo para quem nos acompanhou, um abraço muito especial à população de Iguaba Grande, que merece, tem certeza, ter um destino melhor. Muito obrigada.
Beijo grande.